Então vamos responder, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, uma coisa que foi falada pelo Leon no canal do Cadê a Chave, do Leon e da Nilce, que é países não ficaram, né, não saíram de subdesenvolvimento para desenvolvidos depois da guerra usando puramente liberalismo. E assim, primeiro Chile, Estônia e Nova Zelândia, mas fora isso, tem duas formas que a gente pode responder isso aqui. A primeira é empírica, e tem um monte de problemas dentro e um monte de jeitos que você pode moving goalposts, né? Você pode mover o gol e mudar e falar assim, não, então isso aqui é puramente liberalismo. Ah, então tem esse exemplo. Não, mas esse não vale. Sabe? É muito fácil você fazer esse tipo de argumento, e eu não tô dizendo que o Leon tava fazendo isso, mas é muito fácil. Alguém que não tá muito afim de debater pode fazer isso. É um problema de você usar a empiria pra economia, que é o que você não deveria usar, claro. E tem um jeito lógico, né, puramente dedutivo, a priori, que você pode responder essa pergunta. Vamos fazer os dois. E primeiro, mano, não seja um anarco chato, sabe? Isso é muito chato, assim. Um monte de gente saiu falando assim, Rafael, você tem que refutar aqueles comunistas do Cadê a Chave, porque eles falaram que era na verdade, meio que o tópico do vídeo deles, de como, tipo, tudo virou comunista, então nada é comunista. Que a Nilce, inclusive, fala que a gente tá numa crise linguística, e eu achei uma expressão, na verdade, correta, porque agora, tipo, literalmente tudo é fascista ou comunista, certo? Ou não sei, é muito engraçado isso, eles estão certos em falar isso, então, na verdade, é uma ironia que criticaram isso, mas assim, cara, se todo mundo soubesse o que eu vou falar ao longo desse vídeo, esse canal não ia ter motivo de existir, ok? Então, assim, sim, tem pessoas que não sabem a história econômica de uma porra de país, porque eles não têm tempo pra ficar estudando isso, por isso que meu canal existe, por isso que eu tenho mercado, né? Porque eu tô resolvendo esse problema e tudo mais. E sim, pessoas discordam da gente por motivos honestos, ok? Não seja um anarco chato. As pessoas que discordam de libertarianismo ou que falam uma coisa um pouquinho fora não são canalhas estúpidos. Parem com isso. A gente não vai conseguir criar uma sociedade libertária sendo chato com todo mundo. Eu espero que isso não soe uma ideia muito radical, porque isso aqui, ideias radicais, às vezes até pros libertários também, de falar coisas dessa proposição. Agora, entrando no argumento do Leon, primeiro lado empírico, que é o problema da proposição que ele coloca. E, de novo, ele não estava colocando isso como um desafio intelectual e tudo mais, porque a proposição é um pouco mal formulada, mas ele não estava colocando isso como um desafio, né? Mas o que ele fala é, não, até porque não teve nenhum país que saiu de subdesenvolvimento para desenvolvimento depois da guerra, presumo a Segunda Guerra Mundial, senão, né, a Primeira Guerra Mundial seria um marco meio extremo, e Segunda Guerra, sem algum intervencionismo em cima. E você percebe que esse é um argumento bem maleável, certo? Porque o que é algum intervencionismo em cima? Estado existia um intervencionismo, então nesse sentido ele tá certo, né? Nenhum país desde então operou sem Estado, então por definição isso estaria certo, só que não é bem esse argumento que ele tá usando. Se a gente usar uma régua misesiana, né, o Estado Ludwig von Mises, só justiça e polícia, certo? Então teve algum Estado que fez isso? Bom, não, sempre tinha alguma pitadinha de intervencionismo em cima. Então, assim, não teve puramente libertarianismo. Sim, mas daí você não tá dizendo assim que puramente liberalismo não funciona. Você tá dizendo assim, não teve, então você não tem como fazer uma proposição empírica disso, porque você não tem como dizer assim, existiu e não funcionou. Você tem um problema argumentativo aí. O que você pode fazer é tentar encontrar algum ponto em que você fala assim, não é puramente liberalismo, mas é muito fortemente. Porque assim, você pode dizer, tinha alguns intervencionismos em cima, mas era tipo super pequenininho, ou ativava uma coisinha assim, ou rolou numas decks, mas não era não sei o quê. E no fim das contas, a maior parte da estrutura e tudo mais foi uma gigantesca mudança liberal, exceto essas coisinhas aqui, e aí conseguiram encontrar desenvolvimento. Bom, se você for colocar essa proposição, dá pra gente encontrar, como eu falei, Chile, Nova Zelândia e Estônia. Só que é muito fácil você falar, não vale esses porque tinha esse programinha aqui e daí não vale, sabe? É muito... E quando você coloca Chile na conta, parece que você tá defendendo ditadura. Não é o caso, não, mas é uma coisa que trazem. Então é um problema desse argumento empírico e, de novo, você não deveria usar empirismo para economia porque você não consegue isolar variáveis e tudo mais, você deveria usar priorismo. Mas tem gente que simplesmente não liga para esse fato, então você tem que fazer o outro argumento. Mas então vamos lá. Nova Zelândia, em 1984, faliu, eles fizeram keynesianismo, eles fizeram desenvolvimentismo. Na verdade, eles fizeram basicamente o plano econômico do Ciro Gomes por um puta tempo, e aí o país entrou numa puta dívida, uma puta inflação, faliu, quebrou, não tinha o que fazer, que é basicamente o que acontece, né? Quando você faz esse tipo de coisa, e os caras começaram a liberalizar um monte de coisa pra todo lado. Uma das coisas, inclusive, refuta uma coisa que o Ciro Gomes falou, acho que lá em agosto, que ele falou, se você tirar todos os subsídios da agricultura, ela morre em 12 meses. A Nova Zelândia fez literalmente isso. Eles tiraram 99 ponto alguma coisa de todos os subsídios agrícolas em dias.
1% das fazendas faliu e o resto se adaptou, e a Nova Zelândia tem um setor agrícola muito metal, muito massa, sem subsídios. Então, assim, refuta esse argumento do Ciro Gomes. E mostra também, tipo, é isolado dentro de um aspecto da economia, mas sim, teve liberalismo, o negócio foi para um nível de país desenvolvido, sendo que a agricultura deles, nos anos 70 e 80, era uma porcaria, e hoje é nível de competição internacional, um negócio legal pra caramba. E a própria Nova Zelândia saiu pra se tornar um país extremamente desenvolvido, tanto que daí você tem um daqueles efeitos de que a galera acha que, tipo, a Nova Zelândia sempre foi desenvolvida. Tipo, não, sabe? A galera tem esse costume de olhar pra um país rico e achar, tipo, não, a Alemanha literalmente sempre foi rica. Não, mas você tem que voltar mais no tempo e da galera tem esse problema. Chile também. Cara, Chile tava nos anos 50, 60, é um país terceiro mundo, falido, quebrado, estourado de qualquer forma, certo? Teve um monte de reformas liberalizantes. Tenho críticas ao Milton Friedman? Tenho. Era o Pinochet? Era, tá errado isso, eu sou totalmente contra a ditadura. Agora, o fato econômico é, eles tiveram putamente um monte de reformas liberais gigantescas e... tanto que o Chile é conhecido como um país terceiro mundo que tá virando primeiro mundo. Então, assim, meio que qualifica. Aí você pode dizer, não, mas Rafael... Mas ainda tinha essa coisinha aqui. Sempre vai ter uma... Agora, qual que é o peso disso na balança? Entendeu? Porque aí você pode mexer o gol muito fácil. Você pode falar, mas isso aqui não vale. Então teria que ter literalmente só tribunais e polícia, certo? Então se tivesse um cara que ganha um salário do governo, pra ele falar o que ele acha e, tipo, dar conselhos aleatórios na rua e ele ganha 50 por mês, isso daí já a intervenção já desqualifica, sabe? É muito fácil você mudar o gol. Então, mas enfim, você tem o Chile, eles estão num nível de desenvolvimento muito massa lá e, de novo, com liberdade de mercado, até onde eu sei não tem montadoras de carro lá, um monte de coisa importada, roupa, eu comprei essa blusa, não, era outra que eu tava usando antes, eu troquei porque daí fica a mesma blusa nos vídeos, porque eu tô gravando vários no mesmo dia, mas eu comprei essa lá, era feita na Alemanha, tipo, chilenos não estão pobres, cara, inclusive imóveis lá são muito proporcionalmente baratos, não vi ninguém muito reclamando lá nesse sentido. E eu acho que o melhor exemplo, na verdade, desse grupo é a Estônia, porque a galera pensa, não, Estônia, Europa, e Europa... Porque a galera tem esses preconceitos. A Europa, literalmente, nunca foi pobre. Tipo, todo mundo sabe disso. Tem galera que tem esses preconceitos, assim. E a pessoa não fala isso, mas daí quando você fala pra ela, tipo, você acha que a Europa sempre foi rica, o cara para e pensa... eu achava isso. Sabe, isso acontece, é meio engraçado. Mas a Estônia saiu em 1991 da União Soviética no estado de mais absoluta miséria. E é legal que a gente tem os dados de salário indo bem certinho ao longo das reformas da Estônia, porque em 1993 o salário médio na Estônia era basicamente a linha de pobreza, 50 euros por mês. Se você faz toda a matemática, blá blá blá, isso dá $1,98 por dia, depende dos câmbios que você usa, mas dá $1,90, $2 por dia, que é a linha da pobreza. Então, ok, era um país em que a população média estava na pobreza. 1996, o salário médio na Estônia era entre 150 e 200 euros, portanto, quase quadruplicando. Hoje o salário médio na Estônia é entre 1.400 e 1.500 euros, portanto, então, subindo 10 vezes desde 1996, e a Estônia é um dos países mais fáceis de empreender no mundo. Inclusive, você pode se tornar um cidadão digital da Estônia remotamente, eu estou fazendo esse processo, inclusive, para poder abrir uma empresa lá digitalmente e operar lá sem nunca ter pisado no país. E é um país fantasticamente livre, os caras privatizaram basicamente tudo, porque foi uma coisa fantástica, todas as reformas que eles fizeram pós-União Soviética, e é um país fortemente liberal nesse sentido. Mas aí você pode dizer, não, mas é que tem esse negocinho... Tá, mas os caras saindo da União Soviética fizeram uma puta liberalização, até hoje são um dos países mais economicamente livres da Europa, e saíram da miséria para ter um salário médio entre 1.400 e 1.500 euros por mês. Serve? Sabe, você pode usar também Letônia e Lituânia um pouquinho, mas eu não quis forçar o exemplo e tudo mais, mas ainda assim... Ok, você tem isso. Aí você fala, não, Rafael, digamos, não tô dizendo assim que o Leon vai falar isso, porque assim, eu tenho que sempre contextualizar isso, porque tem uma galera com uma capacidade de interpretação que é chocante. Mas, tá, não vale a Estônia porque Estônia é Europa, não vale Nova Zelândia porque, sei lá, porque ela também é meio Europa, porque todo mundo é europeu lá, e não vale Chile porque eu não gosto do Pinochet, eu quero um país africano. Botsuana. Tá bom, pode ser. Botsuana serve. E o problema com a análise econômica da África é que, assim, você não tem muita nem confiabilidade de dados, você tem um monte de ditaduras comunistas que rolaram lá, você tem um monte de coisas bizarras, a África, na verdade, é um excelente exemplo de como falta de direitos de propriedade e pesado intervencionismo econômico mantém um continente congelado por meio século em vários países, mas o Botsuana fez várias reformas, e se você pegar entre 1970 e hoje, o PIB per capita cresceu 15 vezes. Ok? Tá bom. Mas levou quase 50 anos. Ok. Mas você pegou uma nação miserável, pobrérrima, com 400 mil habitantes na época, subiu para 2,3 milhões de habitantes, da população quase que, não mais que quintuplicou, né? Quase sextuplicou.
E o PIB per capita sobe 15 vezes. Então, assim, tá, tem limitações do PIB? Sim, eu vivo criticando, inclusive, PIB como uma medida de crescimento econômico. Ele pode ter uma margem de erro bem grande até se você considerar algumas coisas. Mas, assim, quando a gente tá falando nesse nível de ordem de magnitude, o negócio que ia ser 15 vezes, tá bom, não foi 15 vezes. Digamos que PIB é uma medida meio ruim, foi assim só 9 vezes. Tá bom um crescimento econômico de 9 vezes em 50 anos? Se você não gostaria que daqui a 50 anos os seus netos, né, tivessem, sei lá, talvez se formando na faculdade num país 9 vezes mais rico do que a gente é hoje no Brasil, não seria massa? Tipo, com um salário médio real de entre 18 e 20 mil reais. Eu acho que seria um avanço bem legal. Você fala, não, mas o Botswana ainda teve algumas interferências econômicas. Tá, sim, ainda teve algumas coisinhas lá no meio, mas largamente fizeram enormes reformas de livre mercado e você consegue comparar com os países vizinhos, inclusive, que são muito semelhantes, e você vê uma coisa totalmente diferente. Então, tá, ok. Aí você fala assim, mas teve alguma intervenção. Mas se for olhar o realmente capital que é usado, que foi tudo usado para isso, é muito pequeno. Mas daí você pode falar, mas isso não conta. Tá, esse é o problema. Você sempre vai ter algum país com algum programa intervencionista no meio, com alguma coisinha, com alguma barreira. Fala, não, mas o mercado do leite era protegido. Tá, eu tô inventando o caso do Botsuana. Não sei se o mercado do leite era ou não era, mas enfim. Alguém sempre pode conjurar alguma coisa e falar, então isso aqui não vale, certo? Eu falo assim, os moving goalposts. Você sempre está mudando o objetivo e isso torna essa análise empírica muito chata e é por isso que você não deveria usar a análise empírica na economia. O que você deveria fazer é usar a análise lógica dedutiva, que é a priorismo. E aí a gente muda um pouco como a gente vai fazer essa análise disso. Porque ele pode falar assim, mas não teve nenhuma nação, né, que saiu de pobrérrima para desenvolvida sem intervencionismo econômico. Portanto, o intervencionismo econômico traz riqueza. Você reconhece que tem uma falácia aí no meio? Cara, só porque tinha intervencionismo econômico e ficou rico, não quer dizer que intervencionismo econômico causa isso. Mas a nossa tese é de que causa e como teve, portanto causou. Você ainda entende que tem uma falácia de associação, de correlação sem causalidade aí? Você não consegue provar isso. Você pode ter uma tese super bonitinha, ela tá errada, outros fatores enriquecerem o país, e você olhar para essa política intervencionista e falar, claro que foi isso, lógico. E você não tem como escapar dessa falácia quando você faz análise econômica, porque você tem tantas variáveis no meio de pesos completamente incalculáveis que você não tem como fazer uma análise estatística disso. Qualquer uma delas vai ser com um erro fantástico e não tem como você isolar, cara. E daí você vê aquelas estatísticas bizarras, faz uns estudos bizarros assim que, cara, dá dó até de ver, mas enfim, você não deveria usar isso. O que você tem que analisar é fazer uma análise lógico-dedutiva. E aí você percebe que é impossível, por definição do que é intervencionismo, que ele gere riqueza. Ok? E daí isso invalida o próprio argumento. Porque assim, o que acontece com o intervencionismo é o seguinte. Como é que eu sei que você, numa troca, numa ação qualquer, tá melhor do que você estava antes, na sua opinião? Porque não existe, assim, melhor objetivo, certo? Porque, para pra pensar assim, uma pessoa pode ir e doar 50 reais. E ela ganha em troca uma boa sensação. Então, se a gente faz uma análise estatística, o patrimônio dela caiu e ela se sentiu melhor. Logo, empobrecer traz riqueza. Não, você não tem como saber, mas como é que a gente vai calcular isso? Não tem como você calcular isso. Mas você consegue ver que ela se sentiu melhor, mesmo que ela não ganhe nada em troca. Sei lá, ela doou pra ajude as crianças. Não sei, aprender a ler lá no meio da África. Tá bom. Então, isso é uma coisa totalmente subjetiva. Não tem como eu objetivamente comparar isso. Falar, não, vamos fazer uma régua, certo? Vamos perguntar pra pessoa, de 0 a 10 de feliz, quanto feliz você tá? Então, vamos fazer isso, comparar. Você não tem como fazer essa análise, é por isso que empiria não funciona em economia. Mas você sabe que porque ela fez isso voluntariamente, o julgamento dela é que aquilo ia ser benéfico para ela, certo? Porque você compra alguma coisa, você consome alguma coisa, você faz qualquer ação porque você acha que você vai estar melhor do que você estava antes. Então, você sabe isso através de uma ação livre. Ok? Você comprou alguma coisa, você adquiriu alguma coisa, você trocou alguma coisa, você firmou um contrato. Se eu vou coagir você a participar de alguma coisa, é porque eu não consegui convencer você. Você fala, você quer comprar meu produto? Não. Aí eu boto uma pistola na sua cara e falo, e agora? O produto não melhorou. Certo? E o fato de que eu vou tomar alguma coisa sem o seu consentimento, mesmo que eu te entregue alguma coisa de volta, sei lá, uma estrada, não significa que você melhorou de vida. Mas o PIB subiu. Não significa que você melhorou de vida. Mas dinheiro subiu. Não quer dizer que as pessoas melhoraram de vida. Você só consegue perceber que existe uma melhora, um enriquecimento, quando essa troca é feita de maneira voluntária. Uma troca involuntária, não tem como saber o que aconteceu. Realmente é impossível. E aí o que acontece?
Mas além desse ponto, né, você tem um outro problema, que daí você tem um governo com recursos que ele adquiriu de maneira ilícita, via impostos, né, no caso roubo, ou sei lá, qualquer outra coisa, inflação, né, que é um roubo disfarçado, ou qualquer coisa, né, que ele faz. Ele tem dinheiro que ele adquiriu de maneira ilícita. E aí ele vai aplicar, certo? Ele vai fazer um intervencionismo, ele vai estimular uma indústria. Tá, mas como é que você sabe que isso responde à oferta e demanda? Porque oferta e demanda é como os empresários se organizam, certo? Eu tô vendo o que as pessoas estão demandando, eu vou tentar produzir isso para ganhar dinheiro. Se eu tive lucro, significa que eu aloquei recursos eficientemente. Se eu tive prejuízo, significa que eu destruí recursos. Então eu sei o que está acontecendo e eu respondo a esses incentivos. Como governos não respondem a incentivos, eles não respondem a preços, a oferta e demanda, eles não têm como alocar recursos racionalmente, eles não têm como saber quem quer o quê. No fim das contas, o que os políticos fornecem não é o que você quer, mas é o que eles acham que você quer, e se você não quiser, você é obrigado a pagar mesmo assim. Então, como é que você sabe que isso é bom? Ah, a gente gastou recursos aqui e criou uma estrada. E aí o PIB cresceu, portanto essa estrada cresceu o PIB. Você não sabe o que as pessoas teriam feito com o dinheiro se elas pudessem fazer outra coisa, pode ser que elas teriam investido melhor, a estrada talvez teria ficado pior, mas eles teriam outros negócios, e isso poderia ter causado um PIB maior, e você não tem como refutar essa tese empiricamente, você não tem como fazer, eu fiz um modelo estatístico. Não, isso é impossível literalmente. O que você sabe é que você construiu aquilo e que o PIB cresceu, mas você não sabe se tem relação. Mas isso aqui foi PIB, a gente vai colocar, teve tantos empregos, teve tantos salários pagos. Você não tem como saber se isso foi melhor ou pior, e na verdade você consegue saber matematicamente, mas o único jeito que você consegue saber que foi pior é porque foi coagido. O que as pessoas teriam feito livremente com o dinheiro delas é superior ao que foi feito coercitivamente de uma maneira intervencionista, sem ser alocado racionalmente numa cadeia de produção. Então, por definição do que um intervencionismo é impossível que ele gere riqueza. Então, se existe uma nação que enriqueceu com o intervencionismo junto, ela enriqueceu apesar do intervencionismo, e não com ele. A analogia pra você entender isso é você falar assim, digamos que o Usain Bolt, tem um atleta bom pra caramba, certo? Medalhista olímpico, recordista e tudo mais. Você fala, então ele é o melhor corredor. E, digamos, eu tô só inventando aqui, mas digamos que o Usain Bolt também usa crack, ok? Aí você pensa, lógico, ele corre rápido porque ele usa crack. Claro. Não, crack vai prejudicar você. Se ele é um bom atleta e um recordista, não sei o que, e usa crack, claramente ele é um excelente atleta, apesar desse crack. Essa é a análise lógica que você consegue fazer dedutivamente. Isso é a escola austríaca de economia, então você consegue perceber isso. E empiria não funciona. Mas mesmo se você falar, tá bom, eu não gosto da lógica a priori, tá bom, ainda assim a gente tem exemplos empíricos muito bons disso. Aí você pode falar, mas tinha algum intervencionismo em cima. Aí você tem que voltar para um negócio que não tem como você calcular em cima. Ou você tem que definir quanto que é de intervencionismo. Então vamos dizer assim, com um gasto de impostos abaixo de 15% do PIB, pode ser? Se a gente estabelece um goal, algum objetivo, alguma linha, a gente pode fazer uma análise. Só que você fala assim, 100%, é muito fácil você distorcer a discussão. De novo, não estou falando que o Leon faz isso, mas é muito fácil alguém usar esse exemplo e criar algum frame, algum desafio genérico em que eles podem sempre ajustar, não importa o argumento, e eles estão sempre certos, mesmo que você refute os caras 40 vezes, que é a falácia do gol que se mexe, né? O moving goalposts. Mas enfim, espero que isso tenha resolvido. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.